Continuando as nossas considerações sobre tratamentos naturais, né? Eu leio bastante sobre isso, livros sobre esse tema. Às vezes eu vejo na internet alguma coisa, apesar que a internet, a maior parte é tudo mentira, baboseira. Eu não acredito na internet, sabe? Eu prefiro livros. Livros traz detalhes, explicação, o autor. E a gente vê muitas informações. Algumas são úteis, outras nem tanto, mas a gente sempre tira um bom conhecimento que pode nos ajudar, principalmente nessa época de vírus, né? Que os hospitais não estão atendendo como deveriam, porque é muito caso de vírus, e muitas enfermidades ficam desapercebidas. Eu estava lendo esses dias atrás que o ano passado morreu 300 e tantas mil pessoas do coração, mas ninguém comentou isso, né? Só falou do vírus que mata. O cigarro mata mais do que o vírus. Durante o ano, quantas pessoas morrem por causa do cigarro? E ninguém fala do cigarro, né? O assunto atual é o vírus, né? Então, a gente está comentando algumas coisas sobre enfermidades, são detalhes que podem ajudar bastante, né? Eu nunca recomendo que a pessoa pare um tratamento, não deve fazer isso, sabe? Quando a gente começa um tratamento, tem que continuar. Outra coisa, a gente não pode se automedicar. Se tem algum problema, eu mesmo, quando eu tenho algum problema, eu vou no médico. Se eu sei o que é, eu não vou. Mas às vezes eu tenho dúvida do que possa ser, aí eu vou no médico, lá ele tem aparelhos, equipamentos para fazer exames, né? E eles dizem, os sábios, que é sempre importante a gente ir em 3 médicos. Vai no primeiro, ele dá um diagnóstico, e isso, a gente fica sabendo alguma coisa. Vai num segundo, ele vai dar um diagnóstico. Vai no terceiro, ele vai dar um diagnóstico. Se os 3 falarem a mesma coisa, o problema é aquele, né? Se tiver dúvida, 2 falam uma coisa, outro fala outra, às vezes pode ser que cada um fala alguma coisa. Então a gente, na verdade, não está sabendo o que tem, como eles também não souberam. É igual mecânico. Nunca é bom confiar na palavra só de um mecânico. A gente, na vida, conhece alguns, aquele é de confiança, então aquele lá não tem erro. Eu conheço alguns assim, sabe? Que são de confiança. Mas cada mecânico dá um diagnóstico. Eu mesmo, se eu tivesse ido no primeiro que eu fui, eu tinha perdido muito dinheiro. Então, vai num, ele fala uma coisa, vai no outro, ele fala outra, e a gente analisa, né? E na medicina, a mesma coisa. Tem até um ditado que diz assim: mulher doente é mulher para sempre. A outra não tinha nada, morreu de repente. Por que que morreu de repente e não tinha nada? Apareceu um problema, ela não se cuidou porque não sabia o que tinha. E a mulher doente, ela se cuida, ela toma remédio, ela vai no médico, então ela mantém aquela chama de vida na vida dela, né? E eu, no interiorzão mesmo, trabalhei muito tempo assim, o pessoal falava, puxa, o meu avô nunca foi no médico. O dia que deu um problema, morreu. É isso que deu. Nunca foi no médico, nunca soube o que tinha. A gente sabendo o que tem, a gente cuida, principalmente mudando o estilo de vida, né? Porque o remédio não faz milagre na vida da gente. Milagre é só Deus que faz. O remédio, ele remedia uma situação. E, às vezes, o problema que a gente tem é a questão da alimentação, né? Come muita pimenta, vai aparecer as hemorroidas, né? E assim por diante. Hoje mesmo eu vou falar sobre a psoríase. A psoríase é aquele problema na pele, né? Fica um aspecto desagradável. Primeiro fica toda vermelha, depois começa a escamar. Nossa, o pessoal no ônibus, assim, na condução, até evita chegar perto da gente. O aspecto é muito feio. O que é a psoríase? Normalmente eles falam que é psicológico, né? Mas, na verdade, a psoríase é uma alergia
ao coalho do queijo. Todo queijo é feito a partir de um coalho. Se é um queijo comprado no mercado, normalmente é uma empresa, eles usam coalho químico, né, para fazer o processo do queijo. Se a gente compra na beira da estrada, feito assim em sítio, o pessoal faz para vender assim, né, mais natural, geralmente é coalho de porco. Aí é pior ainda, porque a gente não deve usar carne de porco. Na Bíblia fala para nem pôr a mão, né? Quantas doenças o porco gera na nossa vida. Vocês vejam, Jesus fez o milagre, multiplicou os pães e ele falou para os discípulos: recolha os restos, porque comida não se joga fora, a gente não pode desperdiçar comida, né? E quando Jesus chegou em Gadara, aqueles endemoniados, os demônios saíram deles e pediram para Jesus para ir nos porcos. E diz a Bíblia que tinha mais ou menos 2.000 porcos. Imagina, a cada porco mais ou menos 50 quilos, que é muito baixo, né, para um porco. 2.000, imagina quanta carne se perdeu. Desceram o morro correndo, entraram no mar e morreram. Imagina, se fosse um alimento, Jesus não teria permitido isso. Então, todo alimento, ele nos nutre, mas tem alimento que não nutre, ele acaba com a nossa vida, né? Igual esses refrigerantes com cafeína, com o tempo ele vai gerar mal de Parkinson, Alzheimer, esclerose. Mas falando da psoríase, né? Quem tem psoríase deve evitar o uso do queijo, não comer queijo. Se ele quer sarar, ele tem que parar, porque ele tem alergia àquele coalho. Muita gente come queijo e não tem problema, porque não é todos que têm a mesma alergia, o mesmo tipo de problema. Cada um é cada um, né? O organismo de cada um é diferente dos outros. Mas, no caso, a gente tira o queijo da alimentação, aí vai no mercado, compra farinha de aveia. Aveia, eles vendem em pó, como se fosse farinha de trigo. Compra a farinha de aveia, põe no fogo, põe água e faz um mingau, igual um mingau de criança, né? Vai mexendo, mexendo, até pegar aquela consistência. Aí a gente pega ele, deixa esfriar e vai aplicando nas feridas, onde está aquelas manchas, né? A pele solta. A aveia, ela contém manganês, é rica em manganês, e a nossa pele precisa de manganês, né? Se vocês querem fazer uma máscara para a pele, para ficar mais bonita, manchas de pele, melasma, essas coisas, faz isso. O mingau de farinha de aveia. Às vezes a gente pega a farinha de aveia e não faz mingau, a gente põe soro de leite. Quando é manchas de espinhas, cravos, né, que a pessoa, o jovem, fica apertando, fica as manchinhas, a gente usa a farinha de aveia, gente, que bênção que Deus deu na aveia para a nossa vida. De manhã, na alimentação matinal, tem que conter aveia, né? Ela é extraordinária, as fontes de nutrição que uma aveia possui. Então, psoríase, tira o queijo fora, faz o mingau da farinha de aveia e vai aplicando na pele. A pele, ela vai criar um tecido novo, que a gente troca a pele, cada 6, 7 anos a pele é trocada. No caso da psoríase, ela é trocada muito rápido, não dá tempo de formar uma pele nova, né? Aí forma ferida. E com a aveia, a pele ela volta a ter o processo natural de troca, né? É muito boa a aveia, viu? Bom, pedra nos rins, nós até chegamos a falar várias vezes já. É como eu estou seguindo assim, o alfabeto agora, calhou de falar de novo. Eu tive pedra nos rins e eu usei o chá de cavalinha. Cavalinha, gente, que bênção que é para o sistema renal, né? Agora, eu tive pedras 2 vezes seguidas. Aí eu fiquei pensando, por que será que está me dando tanta pedra, né? Aí eu fui analisar, é o que todo mundo deve fazer. Apareceu um problema, não adianta falar, por que eu, tanta gente, só eu. Não, analise o que pode ter acontecido. Aí eu fui olhando minha alimentação, que é
o alimento, como diz Sócrates, aquele grande, né, da medicina grega, ele falava: o alimento é o teu remédio e é a tua comida. Então, o alimento serve como remédio e como nutrição. E eu observei que eu comia frutas e verduras na mesma refeição. Aí eu fui pesquisar sobre isso. Quando a gente come fruta e verdura na mesma refeição, muda o pH do sangue se torna ácido. Aí a tendência é formar pedra nos rins. Aí eu separei, nunca mais comi fruta e verdura. Na hora do almoço eu olho aonde está o alimento, se eu estou em algum lugar, né, assim, eu olho, se tem umas frutas de sobremesa, então eu não como verdura. Se não tem fruta nenhuma, aí eu como as verduras, né? Apesar que em restaurante na beira da estrada eu não como verdura, gente. Eu sou vegetariano já há uns 40 anos ou mais, né? Então, como verdura, mas na estrada não existe higiene para lavar verdura, né? Aquela higiene que a gente tem em casa. 2 vezes eu peguei infecção no intestino por causa de verdura na estrada. Nunca mais eu comi. Na estrada eu prefiro alguma coisa cozida, o arroz, feijão que eu gosto e tal, né? Só para quebrar o galho. Apesar quando eu saio de casa eu levo algumas marmitas, 4, 5, 6, põe no congelador e dura aí 2, 3 dias, né? Dá para comer bem. Eu não gosto de comer fora de casa, não. Então, eu separei as frutas e verduras. De manhã eu como frutas, eu gosto de comer banana com aveia, um pouco de mel, né? Eu ponho nozes, castanha, quando o dinheiro dá para comprar, porque isso é caro para burro, né? E aquela linhaça, a gente torra um pouco a linhaça e bate ela no liquidificador. Aquele é o ômega 3, gente. Olha, é baratinha a linhaça, vocês vão comprar ômega 3 por aí, como é caro. Na televisão, toda hora anunciando o ômega 3, dividido em 12 parcelas no cartão. Você está doido, gente. A linhaça dá uma torradinha nela, pouca coisa no fogo, põe na frigideira, ela muda um pouquinho de cor. Aí bate no liquidificador e aquele pó a gente joga na comida. Gente, que alimento saudável, sabe? Olha, é um alimento para o dia inteiro. Muito bom mesmo. À noite, uma torrada, um suco de laranja é bom à noite, né? Ou suco de acerola. Enquanto a gente dorme, a vitamina C destrói radicais livres, que são as células que provocam o câncer, né? E no almoço a gente come verduras, legumes, cereais. Então, olha, se come de tudo e não precisa misturar a alimentação. Então, as pedras nos rins, muda a alimentação, não misture fruta com verdura para não haver outra reincidência. E aí a gente pega. Que no caso de queimadura, a primeira coisa, pôr água. A gente põe água, alivia a dor, mas vai sair a pele, vai dar infecção, várias coisas podem acontecer pondo água, sabe? Então, o pepino, a gente descasca, amassa bem, põe no liquidificador, né? Bate ele e vira aquela meleca, uma pasta, aí põe sobre a queimadura. O pepino ele é gelado por natureza. Pode ver, pode estar o maior calor, vocês cortam o pepino, ele está frio. Outra, o pepino pondo na então, e não deixa cicatriz. Foi na praia, queimou as costas, tá ardendo, o pescoço, né? Desajeitado assim. Às vezes o filtro não resolve tudo, né? Passa pepino, faz essa pomada que eu falei para vocês, bater no liquidificador, pega e passa assim, e não vai deixar sair aquelas manchas escuras. Pessoas que frequentam muito a praia, eles criam umas manchas enormes assim no pescoço, fica igual a jaguatirica, né? E o pepino evita esse problema. Então, qualquer tipo de queimadura,
Eu já trabalhei em lugares que era uma empresa, o pessoal se queimava, ia lá na minha sala, eu tinha pepino para usar nas queimaduras. Queimadura de solda, queimadura de água quente, água fria, né? Tudo, qualquer tipo de queimadura, o pepino é excelente, viu, gente? Muito bom. Outra coisa importante, que às vezes aparece no corpo, quisto sebáceo. E vira uma bola. Às vezes, dependendo do lugar, não incomoda, larga lá, né? Mas às vezes incomoda se é numa parte visível da pele. No quisto sebáceo, a gente põe argila com suco de gengibre. Aquela gordura, ela volta a ficar liquefeita e some. Se a gente faz uma cirurgia, a tendência é que ela volte, né? E usando argila do pepino, não volta. Às vezes, uma espinha, a gente tem um local do corpo, tem uma espinha ou um cravo, está sempre ali, a gente vai apertando. Nota que, com o tempo, ali forma um calombo onde ele fica apertando. Põe argila com gengibre ali, nossa, é uma benção, aquilo lá some tudo, viu? Não é uma coisa que vocês põem hoje e já sai hoje. É um trabalho de vários dias, todos os dias, de preferência à noite, né? Põe lá argila com a gengibre, aquele barrinho, protege e vai dormir. No outro dia tira, à noite põe de novo, com poucos dias some tudo, né? Eu já vi muitos casos, aparece assim no pulso, até eles falam que é um lobinho. Conheci muita gente assim. É o líquido da junta que vaza e sai ali. Faz cirurgia, vai aparecer de novo. Então, argila com gengibre. À noite põe uma fita, protege, né, com o barro ali, desaparece sem drama nenhum. Tem o caso da rinite. Muita gente pergunta sobre rinite, né? A rinite é uma alergia respiratória. Rinite, asma, bronquite alérgica, bronquite asmática. Normalmente é alergia à lactose, é o açúcar do leite, né? Tem crianças que não podem usar leite de vaca, tem que ser o leite da mãe. Nos mercados tem até aqueles leites que as empresas fazem sem a lactose. E eu tive esse problema com o neto, né? Uma neta. A gente usa o extrato de eucalipto. Vocês encontram em lojas de produtos naturais, é escrito extrato líquido de eucalipto ou extrato fluido de eucalipto. É um líquido preto, um cheiro forte de eucalipto, só que a gente não bebe puro. A gente mistura na proporção de 1 por 1. Então, eu pego uma xícara, eu ponho uma colher de mel, uma colher do extrato, mistura bem e deixa ali tampado para não ir inseto, para usar com a criança ou adulto, não importa, todo mundo pode ter esse tipo de problema. O fato é que com o extrato, a rinite, a asma, a bronquite alérgica, a asmata, ela some da nossa vida. A minha neta, eu fiz isso, nunca mais teve problema. Eu tive um filho que adoeceu, foi para o hospital e ficou internado. Eu fui lá para ver, ele pegou uma infecção no pulmão. E olha, eu pensei que eu ia perder aquele filho. Aí eu fui olhar o que eu podia fazer. E num livro, Mensagens Escolhidas, eu estava olhando lá que Ellen White, quando o marido dela ficou doente, ela usou o óleo de eucalipto e ele sarou, falou, oi, o óleo de eucalipto. Só que na época dela só tinha o óleo de eucalipto. Hoje tem óleo nas lojas e tem o extrato. O extrato é próprio para beber. O óleo é mais para desinfetar, deixar um cheiro bonito, gostoso, assim no banheiro, no corredor, né? O óleo a gente não costuma beber, não. Mas o extrato, gente, eu nunca deixo faltar extrato de eucalipto em casa. Deu uma gripezinha, pronto, eu já tomo extrato. É assim. E é muito difícil a gente pegar a reincidência, voltar a gripe, essas coisas. Outro problema que eu já cheguei a comentar, mas eu estou seguindo a ordem alfabética, é o refluxo, né?
a pessoa tem refluxo, principalmente crianças, né? E adulto tem bastante, mas criança é mais. A gente dá de mamar e fica segurando ele até ele arrotar, sair aquele gás. Aí pode pôr na cama, não tem mais problema, né? O refluxo é sintoma de vesícula preguiçosa. Então a gente usa orégano. Eu quase perdi um filho por causa do refluxo, mas na época eu não sabia o que era. Hoje eu já sei. Às vezes eles perguntam, se José, fiz exame e tal, endoscopia deu refluxo, deu hérnia de hiato, esofagite, então usa orégano. Quando a gente prepara a refeição, né, pode ser o lanche da manhã, no almoço ou na janta, ferve o orégano, deixa esfriar e coa. E deixa ali em cima da mesa. Acabou de comer, antes de sair da mesa, já bebe o chá de orégano. O orégano ele estimula a vesícula a trabalhar normalmente. Então, aquilo que é um problema tão sério para a gente, na verdade, é uma coisa tão simples de corrigir, né? Tão simples. Por que eles põem orégano na pizza? Aquela massa da pizza não é muito digesta, não, né? Farinha branca, aquelas coisas misturadas todas. Depois eles enchem de queijo, aquela camada grossa de queijo, que também não é digesto. Aquilo lá é muito difícil para o organismo processar. Então tem que jogar bastante orégano para ajudar a vesícula a queimar toda aquela alimentação. Por isso que quem inventou a pizza é muito inteligente, ele está de parabéns, né? Bom, outro probleminha simples é sobre o reumatismo, aliás, simples, nossa, sofrer de reumatismo é uma coisa triste na vida, né? O reumatismo atinge, às vezes, certas idades das pessoas, alguns até jovens, mas é um sofrimento muito grande, incha, dá dor ao andar, incômodo para deitar, para levantar, para tudo. Normalmente, no reumatismo, a gente entende que tem ácido úrico no sangue. Quando esse ácido úrico ele cristaliza na junta dos dedos, a gente chama de artrite ou artrose, né? Incha, dói e chega a deformar os dedos. A pessoa chega até a atrofiar os dedos. Nesse caso, eu uso samambaia. Qualquer samambaia, sabe? Pode ser aquela de xaxim, de jardim. Eu já tive aquela gota reumática no dedão do pé. Gente, nossa, para andar é super difícil aquilo. Então, a minha filha comprava samambaia, essas lojas, floricultura vende a samambaia de xaxim, aí fervia a samambaia, põe sal e a gente enfia o pé na água bem quente. Podia ser a mão, eu podia pegar um pano, pôr no joelho. O fato é que o chá de samambaia dilui os cristais de ácido úrico, desinche e tira a dor. Mas no caso do reumatismo, a gente tira o ácido úrico do sangue, a gente pode ferver o xiló, a casca do xiló. Corta o xiló como se fosse uma laranja. Aquela casca ferve e bebe o chá. Não é gostoso, não, né? O xiló é meio amargo, né? Mas é ótimo para tirar o ácido do sangue. Eu posso também fazer a cura de limão. Quando eu já atendi casos de reumatismo no sangue, eu já peço para usar a, a cura do limão. É aquele processo, né? Hoje a gente espreme um limão na xícara e bebe. Amanhã eu espremo dois e bebe. Depois da manhã é três. E a gente vai de 1 até 10. De 10 a gente volta até 1. São 20 dias, dá mais ou menos 170, 172 limões em 20 dias. Mas o limão, ele tira o ácido úrico do sangue. Não é um tratamento gostoso, não, porque o limão não é todo mundo que gosta, né? Limão puro, meio azedo, alguns acham que ataca o estômago, mas o limão, ele neutraliza o ácido úrico, a acidez do estômago, inclusive, né? O limão, a gente podia fazer um capítulo só para falar sobre o limão. O limão ele ajuda no tratamento de mais de 150 doenças. Como é bom o limão, viu? Não pode usar o limão na praia, né? A gente deixa cair limão no dedo, vai fazer uma salada e pega sol e ele queima, gente.
O limão com sol faz cada queimadura, parece de fogo mesmo, terrível. E uma coisa interessante, eu posso usar lecitina de soja também, né? Lecitina de soja granulada, ela ajuda a normalizar o ácido úrico, colesterol, triglicerídeos. Ela já tem a vantagem de melhorar a memória, desobstruir os vasos sanguíneos, evita uma ponte de safena, cateterismo, angioplastia, tromboses, né? Eu já cuidei de pessoas da perna enorme, inchada, escura. Começa a usar lestina e poucos dela clareia, pronto, o sangue voltou a circular, evita a amputação, né, da perna. É muito útil a lecitina na nossa alimentação. E uma coisa interessante, quem tem reumatismo não devia de comer carne, né? Porque, aliás, a carne ninguém devia de comer. Deus não criou a gente para comer os animais. A carne, ela gera muito ácido úrico. E hoje, como eles ainda usam antibióticos, tantos tratamentos dos animais, se tornou pior ainda, né? A carne não é um bom alimento. Eu não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, eles faziam em São Paulo um concurso no carnaval, um concurso de resistência. A pessoa, quando começava o carnaval, ele ia lá dançar assim, num palco. Eram várias pessoas e eles dançavam todos os dias, de dia e de noite. Eles tinham uns momentos para descansar um pouco, um momento para comer, e geralmente quem vencia aqueles concursos eram pessoas espíritas, porque os espíritas, eles prezam muito a vida dos animais, né? E o espírita, normalmente, ele não come carne. Eram os mais resistentes, eram os que tinham mais resistência. Se vocês lerem na Bíblia a história de Daniel, quando eles foram para a Babilônia, o povo judeu foi para a Babilônia, Daniel, os três amigos dele, foram para lá também como escravos. Aliás, foi um monte de jovens, talvez uns 1.000 e tantos foram levados como escravos. Mas esses quatro se destacaram. Eles foram escolhidos, pessoas de bela aparência, bonito, forte, para se preparar para ajudar o rei, porque os babilônios usavam muita magia, esses negócios de ocultismo, né? E eles tinham que comer a comida do rei, a bebida do rei, tudo que o rei comia era para eles comer, para eles terem uma boa saúde. Mas no caso de Daniel, ele falou lá com o copeiro, falou, olha, eu não quero comer isso aí não, né? Não dá carne para gente, só legumes e água. Mas o homem falou, mas olha, vocês vão ficar doentes, o rei manda me matar. Ele falou, não, faz um teste, em 10 dias, dá só legumes e água. Aí veja a diferença. E, de fato, em 10 dias, deu para perceber que aqueles quatro era muito mais inteligente, uma mente mais saudável e o corpo físico muito melhor do que os outros que comeram a comida do rei, que era carnes, né, boi, vaca, porco, tudo que era coisa imunda punha na mesa. E as bebidas, né, vinho e álcool, essas tantas coisas que eles faziam. Mas aí deu para ver como Deus abençoou aquele jovem. Daniel mesmo chegou a ser o primeiro no reino depois do rei. Tal era a inteligência, a mente dele, né? Um alimento vegetal. No caso de reumatismo, para sarar logo, não deve comer carne. Aliás, ninguém deve comer carne, né? Ninguém. Mais um detalhe, agora falando da letra R, é as rugas e pé de galinha, né? Eu vejo o pessoal fazendo tantas propagandas de cremes, porque todo mundo quer viver bastante, não quer ficar velho, né? Ninguém quer ter aparência de velho. E tem alguns que faz tantos tratamentos de pele que deformam o rosto. Eu já vi pessoas bonitas, né, artistas, que faz lá um tratamento que não dá certo, nossa, tem que sair da vida pública, né? Nossa, quantos que eu já vi? Podia até citar nomes, mas não é interessante fazer isso. A pessoa bonita quis corrigir alguma coisa e no fim piorou. Porque um homem com a faca na mão, ele não deixa melhor do que o que Deus fez no começo, né?
a gente envelhecendo normal, o velho ele não perde a beleza dele. E quando a gente inventa de fazer esses tratamentos faciais, isso, aquilo, nossa vida, né? Não fica bem. Tem um pó que vende nas farmácias, chama pifáfia. É pifáfia paniculata. É um pozinho amarelo. Isso daí já tanta gente pede, a gente manda pelo correio, minha esposa usava, todo mundo usa, né? Eu não gosto de usar, eu não tenho vaidade, eu já nasci feio, deixa feio até o fim, né? Não vou mexer com isso, não. Estou contente com a minha cara, sabe? Mas a pifáfia, a gente pega meio copo de água, arruma um copo com tampa, sabe aquelas massas de tomate vazias, né? Tem tampa. A gente põe meio copo de água, uma colher de sopa da pifáfia, desse pó. Não adianta comprar pifáfia em lasca, que ela é igual a mandioca, a pifáfia. Ela tem que ser processada, virar um pó. Se é aquelas lascas, não adianta fazer, que não dá certo, não funciona, é o pó. Então, eu ponho no copo, meio copo de água, uma colher de sopa e agita bem. Forma uma pequena espuma. Aquela espuma a gente pega com a mão e passa, massageia bem. Ela serve até como esfoliante, tirando aquelas peles velhas, né? A gente passa nos braços, na parte visível do corpo. E vocês sabem que a pifáfia, ela mantém a permeabilidade da membrana celular. Quer dizer, ela tira rugas e pé de galinha. A minha esposa, infelizmente, ela morreu com 74 anos. Ela não tinha uma ruga no rosto. E a gente não faz isso todo dia. Os cremes de beleza tem que usar todo dia, são caros, né? E tem cremes à base de placenta. A placenta é rica em hormônios, e os hormônios, através dos poros, é cancerígeno. Vocês veem, para ficar bonita, a mulher acaba morrendo, né? A mulher usa um creme para ficar bonita e vai enfeitar o cemitério. Olha só que mundo errado, né? A gente põe, então, uma colher de sopa, meio copo de água e agita. Pega com a mão e passa, massageia bem e deixa. Depois de meia hora, no máximo, a gente lava com água fria e não passa mais nada, não deixa. A pele fica, gente, uma bênção. E eu, quando eu vou fazer as palestras, eu costumo fazer ao vivo, peço para o pessoal passar num braço. Depois de meia hora, lava aquele braço com água fria, pondo os dois braços paralelos, dá para ver a diferença, até na cor muda, gente, que coisa. Então, aquele copo, eu só tirei um pouquinho que eu passei, eu ponho na geladeira. Amanhã, eu pego aquele mesmo copo, eu agito e passo. No terceiro, quarto, quinto, entre 6 a 7 dias, a água do copo acaba, ou azeda, né, conforme se for muito calor. Aí a gente não faz mais isso. Só depois de 6, 7, 8 meses que a gente faz de novo. Vocês vejam, né? Uma coisa simples de grande utilidade, né? Bom, hoje nós vamos encerrar. Eu sempre falo do livro, essas receitas tem aqui nesse livro que eu escrevi. Eu vivi a vida inteira vendendo livros, fui vendedor de livro e tenho orgulho disso daí, viu? 42 anos vendendo livro, batendo de porta em porta. Sempre vendi livros de saúde. Eu estudava os livros e passava para as pessoas doentes, porque nem todo mundo compra livro, né? Tem uma fama o brasileiro de não gostar de ler, né? Então, muitos não compram, outros não querem comprar, mas todo mundo tem doença. Então, eu perguntava, tem algum problema de saúde? Todo mundo tem, né? Aí, como eu li o livro, eu já sabia, eu falei, então, anota aí no papel, faça isso, vai ser muito bom. E a gente se preparando para ajudar os outros, o maior beneficiado é a gente mesmo, né? Eu estou estudando para ajudar alguém, eu sou beneficiado. E eu aprendi bastante através desses livros. Quando eu me aposentei, 42 anos de serviço na Coportage, é um departamento da Igreja Adventista que vende livros, né? Sobre saúde, tratamentos naturais, sobre educação, sobre religião, sobre tudo, né? E foi um período muito bom na minha vida. 42 anos. Aí me aposentei. Mas eu escrevi um livro, esse aqui,
e continuei vendendo livro. Eu me aposentei em 2000, estou há 20 anos vendendo este livro aqui. Deus me abençoou que eu já vendi milhares de livros, né? Só que eu tenho um lucro pequeno com ele, eu tenho que vender bastante para compensar. Mas Deus, ele sabe a necessidade de cada um, ele não deixa faltar, né? Jesus falou: olha os lírios do campo, eles não trabalham, não fazem nada, mas Deus cuida deles, passarinho, né? Passarinho não tem emprego, não tem nada, vê se algum passa fome, não passa, né? Deus, ele cuida da gente. Então eu passei a vender esse livro. Muitos não podem comprar, apesar que custa R$ 60. Hoje, qualquer remédio que vocês compram aí é muito mais do que isso. Tem remédios caríssimos. Eu já vi na internet fazendo apelo, comprar um remédio de 1.000, 2.000, R$ 3.000, né, que a pessoa não tem e precisa. R$ 60 é um investimento pequeno, mas de grande retorno. E eu estou fazendo essas palestras, né, mostrando essas indicações, essas informações tiradas do livro. Estou seguindo a ordem alfabética do livro, né? Se um dia vocês desejarem, vocês ligam para a gente, eu mando um zap, né? O telefone é 011 972 86 9303. E não precisa ligar para pedir o livro, não. Vocês podem ligar quando tem alguma dúvida, aparece algum problema, vocês estão preocupados, manda mensagem, eu respondo para vocês. Hoje mesmo eu respondi tantas mensagens, desde manhã até a tarde, antes de vir para cá. É um problema disso, um problema daquilo. Liguem para falar se deu certo a receita, se vocês ficaram satisfeitos, se vocês gostaram. Se quiser me xingar também, pode, não tem problema. Sabe que as críticas ajudam a gente a parar as arestas, né? Quando a gente recebe uma crítica, a gente sabe que alguma coisa está errada, né? A gente precisa corrigir aquilo. Mas olha, eu peço a Deus que abençoe vocês, a vossa família. Peço a Deus que guarde vocês de toda a violência dessa terra, né? Hoje tem a famosa bala perdida, né, que mata tanta gente. Vamos pedir a Deus guardar nossos filhos, nos guardar disso tudo, para Deus não deixar perder o emprego, né? Os governantes, por causa de política, quer que a gente fique preso dentro de casa, mas tanta gente que pega o vírus dentro de casa, a gente precisa trabalhar. E vai fechando o comércio, fechando empresa, está faltando peças para fabricar carro, porque o que eles querem para político é quanto mais ruim, melhor a situação, né? Então, não vamos pedir a Deus para não permitir essas coisas, não. Vamos pedir a Deus para nos ajudar, ajudar a classe política a governar bem o país, porque o país indo bem, todo mundo vai bem, não é mesmo? Mas Deus ajude vocês para vocês serem felizes nessa